mensagem de hoje, que tem por base o texto de Gênesis, capítulo 44, versículos 30 até o 34. E destacamos o versículo 34, que diz assim: Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver a desgraça cair sobre o meu pai. O tema de hoje é: a igreja é uma família completa. Jesus disse no seu evangelho certa vez de que o evangelho será pregado no mundo inteiro e no momento da grande tribulação vai ser feito de um jeito que ninguém se perca. Nenhum da igreja, nenhum dos filhos de Deus vai se perder. Aquele que não creu, aquele que confiou em si mesmo, aquele que abandonou a fé, aquele sim, ele vai se perder. Mas por quê? Porque não quis fazer parte da família do Senhor, não pertence aos eleitos. Por isso, nós vimos no passado os discípulos de Cristo. Judas, ele perdeu a fé, ele abandonou o Senhor, traiu o Senhor e aí ele se matou. Então, ele não faz parte da igreja cristã, ele não faz parte dos eleitos de Deus, porque ele se perdeu. E depois, mais tarde, nós vemos também nas pregações do apóstolo Paulo, como de Pedro também, nós vemos que muita gente participou da igreja cristã e se rebelou contra Deus. Começou a fazer coisas inconvenientes contra os apóstolos, contra a igreja cristã. Mas quem eram esses? Quem sabe no começo eram pessoas que tinham a fé no coração. Mas Satanás sabia como conduzir esses corações para a perdição. E eles se perderam. Dá para dizer que a maioria deles se perdeu e morreu sem a fé. Foram condenados. Não tinham a eleição do Senhor. A igreja, sim, nos nossos dias, e isso aconteceu já na época da Reforma, antes da Reforma, depois da Reforma, nos nossos dias, e vai acontecer assim pela frente, sempre vai aparecer pessoas que eram cristãos, pertenceram dentro da igreja como filhos de Deus, mas num determinado momento entrou aquela cobiça, aquela ganância, aquela vontade de se impor como se diz, como caciques da igreja, e Satanás descobriu isso. Satanás enviou um demônio e essa pessoa começou a se rebelar contra o Senhor e contra a igreja. Morreram provavelmente sem a fé e se perderam. Agora, aqui nesse texto, está Judá chorando diante de José, mas ele não sabia que era José. Os irmãos de Judá não sabiam que aquele comandante principal do Egito era José, aquele irmão que eles venderam por inveja. Veja, aquela inveja dentro da família de Jacó já existia. E por inveja de José, eles venderam. Quiseram matar, mas foram vender. E falaram ao pai Jacó que ele foi morto por um animal selvagem. Só que esse era José, que Deus tinha conservado a sua vida e ele foi importante para a igreja cristã. Foi muito importante. Tanto que Deus o colocou como governador. E agora, diante de José, Judá fala: não, Benjamim não pode ficar aqui, porque se ele não for para casa, o pai vai morrer. O pai vai morrer. Eu posso ficar aqui, o pai não vai morrer, mas Benjamim não.
porque nós tínhamos um irmão chamado José, e ele se foi e o pai quase morreu. A igreja, ela é só completa com todos os filhos de Deus. E Judá nos ensina isso, que nós só podemos considerar a igreja completa com todos. Mas quem são todos? Todos os eleitos, aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Senhor chamou, e eles estão dentro da igreja e eles estão submissos ao Senhor. Eles não se rebelam contra Deus. Eles estão vocacionados para servir ao Senhor, se arrepender todos os dias, pedir o perdão, e eles nunca se impõem no mando de uma congregação como se fossem imperadores, como se fossem caciques de uma congregação. Eles esperam tudo do Senhor e confiam naquele que o Senhor os enviou, que é o seu próprio pastor. E assim que a igreja ela vai vivendo, mas infelizmente sempre vai surgir pessoas que Satanás vai convocar para lutar contra a igreja, para destruir a igreja. E aqui então Judá está desesperado. Mas José depois se revela para os seus irmãos e a família toda está novamente reunida. Por isso vamos pedir a Deus que elimine as pessoas malvadas do círculo da congregação. Tente tirar para o lado, quem sabe dê um lugar outro para habitarem, quem sabe assim eles possam conviver novamente com outros irmãos na fé e não se perderem como Judas se perdeu, não se perderem como aqueles principais sacerdotes do Antigo Testamento se perderam lá no Novo Testamento. Quando entrou o Novo Testamento de Cristo, a maioria dos sacerdotes se perderam, foram para a perdição. Os fariseus, os escribas, todos os que estavam envolvidos na igreja da época se perderam, foram para o inferno, porque se rebelaram contra Jesus, se rebelaram depois contra os apóstolos, se rebelaram contra os pastores, e todos eles foram condenados. Está aí um aviso que Deus nos dá a partir de Judá. É importante que a família da fé fique unida. E este é o recado que Judá nos dá. Não podemos ceder. Então eu fico aqui, disse Judá, como escravo. Mas o meu pai vai ver o Benjamim, que é o filho mais novo. Então Judá, ele foi corretamente fazer aquilo que deveria fazer. É o que nós devemos também fazer numa congregação, na igreja do Senhor. Não, aqui Satanás não entra. Aqui o diabo não tem lugar. Aqui não tem lugar para caciques, não tem lugar para pessoas perversas. A igreja é de Jesus Cristo, é do nosso Senhor. E nós, como igreja, como eu disse aqui, somos uma família completa. Não podemos desmantelar. É verdade que vai ter pessoas que vão para a perdição, mas por culpa própria. Mas que nenhum fiel do Senhor será levado para a perdição. Por isso vamos orar pela congregação, vamos orar pela igreja. E tem tantas congregações pelo mundo, vamos orar pelos pastores, vamos orar pelos membros fiéis, que fiquem sempre fiéis ao Senhor. E aí a igreja toda está completa, junta, uma grande família da fé. Amém. Vamos orar? Senhor, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.